evidência clínica tem indicado que existem diferenças na manifestação das características das perturbações de espectro do autismo no sexo masculino e feminino, particularmente quando nos focamos no extremo mais ligeiro do espectro do autismo, ou seja, naquele grupo em que as crianças, os indivíduos apresentam uma linguagem aparentemente normal e com um nível de inteligência na média ou acima da média. Quando nos focamos num extremo mais grave, estas diferenças não são tão evidentes. Em relação ao perfil de características, nota-se que as raparigas tendem a apresentar as características de uma forma mais subtil, portanto menos acentuada, tornando-se também menos observáveis. E isto leva muitas vezes a um diagnóstico mais tardio da sua perturbação e, portanto, acabam por passar despercebidas. Ao nível da interação e da comunicação, tendem a conseguir, de alguma forma, mimetizar comportamentos, são geralmente observadoras atentas da interação social dos outros, por exemplo, não se envolvem num jogo, numa brincadeira, sem antes observar exatamente como é que se faz e só depois participam e, portanto, acabam por seguir uma espécie de guião da interação e da comunicação, e isto faz com que num contacto, por exemplo, até mesmo numa avaliação, consigam manter uma postura, um comportamento, uma comunicação adequados ao contexto, parecendo efetivamente que não há ali lacunas nestas áreas da interação e da comunicação. E, portanto, contribuindo, lá está, para que numa avaliação possa ser excluído o diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, porque aquela menina, aquela jovem foi capaz de interagir, de olhar, de conversar, de utilizar gestos. Muitas vezes são copiados porque são, de facto, crianças muitas vezes atentas ao que os outros fazem e copiam, como tinha referido. Por outro lado, quando nos focamos noutras características, também há algumas diferenças, como por exemplo nos interesses. As meninas tendem também a ter interesses que são intensos, que são restritivos e obsessivos, mas muitas vezes eles são menos invulgares do que acontece com os rapazes. Por exemplo, os rapazes podem focar-se em determinados temas que são pouco comuns para o seu, quando comparado com o restante grupo, enquanto as meninas podem ter exatamente o mesmo tipo de interesse, mas embora de facto as suas características sejam diferentes porque é demasiado obsessivo ou é demasiado intenso. Por exemplo, as meninas também tendem, de facto, aqui a interessar-se por coisas que são então mais esperadas, mais normativas, como por exemplo os animais, aspectos relacionados com a natureza ou até mesmo personagens que acabam por parecer aparentemente, digamos que, normais. Para além disso, portanto, as raparigas tendem a ser muito rigorosas no cumprimento das regras. Quando elas são explícitas, aprendem e cumprem, o que faz também com que, por exemplo, dentro de uma sala de aula passem despercebidas, porque cumprem escrupulosamente aquelas regras de comportamento, portanto nada salta à vista, não é? Tendem a ser perfeccionistas, são também muito melhores, digamos assim, na verbalização dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, comparativamente com os rapazes, e nota-se também que têm uma maior motivação social, um maior desejo, digamos, para interagir e para se envolverem e desenvolverem relações de amizade, que muitas vezes conseguem, e portanto têm amigas, não é? Não há problema, mas quando nós vamos ver, essas amizades são muito restritas, com algumas características particulares. Há algumas fases em que as meninas tendem a ser muito possessivas daquela relação e muito obsessivas, fixando-se numa determinada pessoa. São também muito facilmente alvos de abuso por parte de outras meninas, não é? Que tendem de facto a abusar algumas vezes da sua ingenuidade, da sua honestidade, e há dificuldades nas relações de amizade. Portanto, conseguimos perceber que há dificuldades, há conflitos frequentes, há dificuldade em manter estas relações. Acrescento só que o nosso próprio estereótipo daquilo que é o comportamento masculino e feminino também leva a este enviesamento, às vezes no diagnóstico mais feminino, porque esperamos determinadas coisas do comportamento feminino e do comportamento masculino, e portanto uma menina que é mais isolada, mais inibida, mais tímida, é mais aceite do que um rapaz que se isola do restante grupo, não é? E as raparigas também tendem a internalizar os seus comportamentos, os rapazes a externalizar, o que leva a diferenças, por exemplo, no encaminhamento de uma avaliação ou na procura de ajuda.